Bom dia, bem-vindos aqui ao canal para mais esse vídeo. Hoje é terça-feira, 18 de junho de 2024. O tema de hoje é, na verdade, alarmante. A empresa está interessada na Avibraz e isso quer dizer que o complexo militar chinês, do Partido Comunista Chinês, está investindo sobre o complexo industrial militar brasileiro. Bom, mas antes de tratarmos do tema e de esmiuçarmos um pouco essa ameaça, eu queria pedir a todos que possam dar like, deem like no vídeo, compartilhem esse vídeo o mais que puderem, passem para seus amigos, para seus conhecidos, para seus familiares, para aqueles também que não concordam com as suas ideias, passe para, de algum modo, avivar o debate público. E, se quiserem ajudar no trabalho que aqui é feito no canal, aqui está embaixo o Pix, e quem quiser fazer uma contribuição pode fazê-lo por aí. E eu aproveito mais uma vez para agradecer a todos aqueles que já até hoje ajudaram e pedindo-lhes que a providência os recompense. Bem, como eu disse, a notícia é muito alarmante pelo seguinte: todo mundo sabe que a China tem um projeto de poder mundial, tem um projeto de poder imperialista que envolve muitos aspectos: cultural, antes de tudo, político, ditatorial, de controle das sociedades, controle das opiniões, de domínio das mentalidades. Um projeto político que também envolve grandes cadeias econômicas, grandes cadeias de transporte, grande controle sobre as infraestruturas de vários países, por diversos modos, e, é claro, um favorecimento da expansão do complexo militar chinês pelo mundo inteiro. Isso é feito de uma maneira muito hábil, é feita de uma maneira nem sempre aberta, em que apenas a China apresenta projetos comerciais de indústrias. Como nós vamos ver aqui, uma das coisas que é hoje fruto de grande vigilância nos Estados Unidos é essa aliança do complexo militar com a fusão chamada fusão civil-militar. Empresas que trabalham em campos civis e que aparentemente nada têm a ver com o complexo militar, mas são postas pela China a serviço do seu complexo militar. Bom, é muito perigoso ver isso no momento em que o próprio comandante do Exército, General Tomás Paiva, diz que as Forças Armadas do Brasil compartilham os mesmos valores que as Forças Armadas da China. Isso é muito alarmante porque as Forças Armadas da China estão a serviço de uma ditadura, de uma repressão interna e de uma tentativa de colocar esse sistema ditatorial em outros países, inclusive com fortes ameaças militares. E agora mesmo, no presente, a China, ora de uma maneira mais aberta, ora de uma maneira menos aberta, está apoiando a invasão brutal da Rússia à Ucrânia. E como foi visto e como foi descoberto na questão do ataque do Hamas a Israel, a China arranjou um meio de fazer escoar muitas das suas armas até aos terroristas do Hamas. Eu vou aqui dar uma matéria tirada do Epoch Times, escrita pelo Marcos Schotters e pelo Matheus Andrade, e essa matéria, ela diz muito. Eu não vou ler a matéria toda, mas vou ler alguns trechinhos, porque é extremamente grave para nós termos ideia
de como a ditadura chinesa está verdadeiramente assambarcando o Brasil e agora quer deitar a sua luva de ferro sobre o complexo industrial militar brasileiro. Não se esqueçam que hoje saem notícias de que a China está fazendo estoques de comida para uma eventual guerra. Por que é que ela está interessada no Brasil? Será realmente pelo benefício dos brasileiros? Ou será para ajudar a implantar aqui assim um controle estatal da opinião, uma ditadura da opinião e, além disso, fazer controle de redes sociais como eles fazem na China e, além disso, começar a pilhar por meios, aspas, legais os alimentos que o Brasil produz? Bom, mas vamos às questões das Forças Armadas. Uma estatal chinesa poderia adquirir 49% das ações da Avibraz, principal empresa de defesa pesada do Brasil, o que poderia levar a companhia a perder o status de empresa estratégica de defesa. É complicado. Ela perderia esse status de empresa estratégica de defesa, ou, mais grave ainda, continuaria com esse status, com a benevolência, por exemplo, do Ministério da Defesa? A China North Industries Corporation, Norinco, foi listada pelos Estados Unidos como parte de uma ameaça de segurança nacional, listada entre empresas utilizadas pelo regime do Partido Comunista Chinês como parte de seu aparato militar e na facilitação de violações de direitos humanos. Bom, a notícia agora vai historiar as atitudes do governo dos Estados Unidos, primeiro do presidente Donald Trump e depois, na continuação dessa medida de Donald Trump, Joe Biden acrescenta algumas empresas, entre as quais a Norinco. Então, é uma ordem executiva 13.959, de 12 de novembro de 2020, e o Trump, ele escreve o seguinte, que ele, enquanto presidente dos Estados Unidos, considera que a República Popular da China, ou seja, a China comunista, está explorando cada vez mais o capital dos Estados Unidos para financiar e possibilitar o desenvolvimento e modernização de seus aparatos militares. Ou seja, com esses negócios inocentes e inofensivos propostos pela China, ela fazia negócios com empresas civis, que nada tinham militar, e através desses negócios reforçavam o seu aparato militar. Seus aparatos militares de inteligência e de segurança, que ameaçam diretamente o território dos Estados Unidos e as forças dos Estados Unidos no exterior. A República Popular da China aumenta o tamanho do complexo militar e industrial do país, obrigando empresas civis chinesas a apoiarem suas atividades militares e de inteligência. Então, as tais empresas civis chinesas do livre mercado, uma grande fantasia. E as empresas estrangeiras que vão para a China acabam ficando vítimas dessa mesma política. Bom, então o Trump decidiu, naquela época, colocar uma série de restrições em empresas destas, da China, para estrangulá-las e não permitir que ameaçassem os Estados Unidos. Em 3 de junho de 2021, o Biden acrescenta, com uma ordem executiva 14.032, acrescenta as medidas do Trump. A ordem menciona que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos tem uma lista de empresas sancionadas que inclui a Norinco. Ou seja, vejam agora o grave que o Brasil está se metendo, a situação grave em que está se metendo, porque a Norinco é sancionada pelos Estados Unidos e o Brasil faria negócios com uma empresa sancionada pelos Estados Unidos, uma empresa chinesa da ditadura chinesa sancionada pelos Estados Unidos. Isso faria com que o Brasil ficasse na mira de ter sanções dos Estados Unidos também, além de se aproximar do complexo militar chinês e de se aproximar de uma potência que vem cada vez mais causando turbulências internacionais e ameaçando gravemente em várias partes do globo fazer eclodir conflitos militares.
Um documento publicado pelo governo americano destaca a necessidade de se proteger contra a fusão civil-militar. Segundo o documento, essa fusão é a estratégia do PC chinês ou seja, o Partido Comunista Chinês, para desenvolver o Exército de Libertação Popular, que é o nome das Forças Armadas chinesas, que elas não são propriamente umas Forças Armadas como nós concebemos. São o tal exército que fazia parte da estrutura do Partido Comunista chinês, que continua a ter essa designação e essa posição. A fusão civil-militar torna todas as empresas sediadas na China propriedade do PC chinês, e a utilização dos dados coletados, tecnologia e alcance dessas empresas possam ser utilizados conforme as necessidades do regime chinês. Nós temos também essa ameaça se houver a compra dos 49% da Avibraz, porque a China poderia assim roubar segredos militares, segredos tecnológicos. Não se esqueçam que a Avibraz é a famosa empresa que faz os foguetes Astros, não é? Que são considerados, esses lançadores e esses foguetes são considerados assim um portento na questão da indústria militar mundial, e isso tudo podia passar para a mão dos chineses. Os chineses também poderiam, com isso, continuar a usar os canais de distribuição e de negócios da Avibraz para fazer chegar a ameaça chinesa a várias outras partes do mundo. A presença de uma empresa chinesa que responde ao Estado e ao Partido Comunista da China traz preocupações sobre espionagem industrial, transferência de tecnologia sensível para o regime chinês. A China é o principal infrator de propriedade intelectual do mundo e usa suas leis e regulamentações para colocar empresas estrangeiras em desvantagem, diz um relatório do FBI. A Avibraz é conhecida por seu sistema de lançamentos de foguetes Astros, já disse isso, que é uma referência mundial em sua classe. Mas aqui há mais um perigo. É que como esse sistema de foguetes Astros é uma referência mundial e é muito específico e não copiado por ninguém, a China poderia usar esse sistema para apetrechar as suas forças armadas e facilitar o ataque a Taiwan. Ora, portanto, nesse caso, o Brasil estaria claramente colaborando com a invasão da China a Taiwan, da hipotética invasão da China a Taiwan, como efetivamente o Brasil está fingindo que não está, mas está ajudando a Rússia na guerra de invasão da Ucrânia, nessa agressão brutal internacional. Eu termino então por aqui e convido a todos que ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e deem like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e façam comentários também, e se puderem, colaborem com o trabalho que aqui é feito e pode ser feito aqui pelo Pix. Até a um próximo vídeo.